Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Hoje gravando esse vídeo aqui no estilo contagiante, afinal o preço do Bitcoin superou com volume, com consolidação, a faixa dos 12 mil dólares e agora pode bater o recorde aqui no Brasil. Mas vamos falar primeiramente nesse vídeo aqui sobre um usuário de criptomoedas ter perdido 6 milhões de reais simplesmente por ter trocado ali o endereço na hora de transferir aquela quantia, tá? Coisa que já aconteceu comigo e que também pode acontecer com você ou com qualquer pessoa que faça ali uma transferência errada, demorou? Vamos falar nesse vídeo também sobre a alta do Bitcoin, né? Se de fato essa alta veio para ficar, se o preço de fato vai se consolidar acima dos 12 mil dólares ou se vai ali dar uma certa deslizada, né? Se o preço não vai segurar essa faixa de preço, mas assim, eu te digo com grande possibilidade de que em breve, quando eu falo em breve, é cerca de daqui até a semana que vem, o preço do Bitcoin tem uma grande possibilidade de bater o recorde aqui no Brasil, tá? Então ficou interessado, ficou curioso para saber mais detalhes sobre esse tipo de reflexão? Fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto, você não vai se arrepender e vai sair daqui muito bem informado, demorou? Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal, para se inscreverem, além disso, darem um like e compartilharem com geral. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Quer trocar aquela ideia maneira comigo ou então receber notificação dos próximos vídeos aqui do canal lá pelo WhatsApp? É só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela aos seus contatos e me mandar um oi. E claro, né, se você também quiser participar de uma sala de sinais de criptomoedas inteiramente grátis, é só acessar o primeiro link aqui embaixo na descrição, valeu? Recado dado, agora vamos comentar aqui o caso muito, não diria tão atípico assim, mas que não é tão comum, onde o cara perdeu cerca de 6 milhões de reais, tá? Um pouco mais de 1 milhão de dólares por ele ter colocado o endereço de transferência de maneira errada. Claro que eu falo que o que há de atípico nesse caso aqui é apenas o valor, afinal não vemos quantias tão volumosas assim serem perdidas do dia para noite. Isso aqui é um caso bem mais raro. E quando eu falo que eu já perdi grana, já perdi criptomoedas por causa desse mesmo tipo de erro, eu falo porque de fato em 2018, claro que não foi nem de longe essa quantia, foi uma quantia pequena, mas como era que teria acontecido comigo e como é que acontece com várias pessoas, inclusive com esse cara aqui. A gente, quando vai fazer uma transferência de determinada criptomoeda, tem que prestar muita atenção nisso. Então, se você for transferir Bitcoin, transfira para o endereço de Bitcoin. Se você vai transferir Litecoin, transfira para o endereço de Litecoin e assim sucessivamente. Afinal, a transação pode acabar se perdendo. Só que nesse caso aqui, esse cara tentou transferir cerca de 28 mil unidades do token AAVE para o próprio contrato inteligente. Então, seria meio que você escrever uma carta, né, de próprio punho, né, uma carta manuscrita, e enviar para a própria agência dos correios que você acabou frequentando. Então, meio que sem destinatário. E nesse caso aqui de criptomoedas, não há estorno, não há remetente, não há a volta para o remetente. Portanto, esses tokens, infelizmente, ficaram perdidos. Algumas pessoas dizem ali que poderia ser um tipo de ação meramente planejada, que poderia ser de propósito, ou esse cara tem algum tipo de demência, tá? Assim, me desculpe um termo, mas não tem outro tipo de qualificação. Ou o cara tem algum tipo de deficiência mental, algum tipo de problema, ou então o cara é muito rico, tem muita grana aí, não se importa em rasgar mais de 1 milhão de dólares. Claro que tem casos ali de pessoas que querem contribuir com a comunidade, fazem ali a inutilização de alguns tokens, né? Até mesmo do Bitcoin, de algumas quantias, de algumas frações de Bitcoin, mas olha só, eu nunca vi, por mais rico que fosse a pessoa, inutilizar um pouco mais de 1 milhão de dólares. Nesse caso aqui eu creio que foi por mero descuido mesmo. Então para você que vai fazer ali alguma transferência, seja em tokens ERC20 como nesse caso aqui, ou então em criptomoedas próprias, verifica ali o endereço público da carteira ao qual você quer transferir, veja ali se os caracteres estão ali de forma correta, veja ali os caracteres minúsculos, maiúsculos, veja também ali a quantia que você quer transferir, afinal, se você também escrever de forma errada, você pode perder aquela grana, como aconteceu comigo, tá? Além de eu errar ali o endereço, acabei errando a quantia e perdi ali a minha quantidade de criptomoedas. Na época foi cerca ali de 1 Litecoin, e depois desse tipo de acontecimento, nunca mais, eu digo, nunca mais errei com relação ali ao endereço, né, e com relação ali à quantia a ser transferida para determinada carteira. Muito alerta com relação a isso, tá? Mas saindo aqui desse tipo de notícia que é um pouco triste, vamos falar de coisa boa, vamos falar ali do preço do Bitcoin, que atualmente está batendo ali a casa dos 12.400, 12.500 dólares.
finalmente o Bitcoin conseguiu romper ali, né, que estava com uma certa dificuldade, conseguiu romper a faixa dos 12 mil dólares. Durante o dia de ontem o preço do Bitcoin até tentou, né, até ensaiou romper esse patamar, só que os ursos defenderam aquela região com toda a força. No final da tarde de ontem o preço do Bitcoin acabou sofrendo ali uma pequena retração. Algumas pessoas pensaram que o preço do Bitcoin poderia voltar aos 11.500 dólares, inclusive aqui essa notícia que eu peguei no portal Cointelegraph Brasil, essa matéria foi publicada antes da alta de fato consolidada acima da faixa dos 12 mil dólares, e essa matéria falou que a alta do Bitcoin que todos esperavam ali acima dos 12 mil dólares teria ali que transformar aquela faixa que era uma resistência até aquele período em de fato um suporte, ou seja, o preço teria que subir de forma consolidada, coisa que até a redação dessa matéria não tinha acontecido, mas que atualmente de fato já aconteceu. O preço do Bitcoin já transformou ali essa zona dos 12 mil dólares em suporte. Não digo que é inviolável, não digo que essa zona é 100% infalível, não. Uma hora ela pode voltar a sofrer novos rompimentos ali para baixo, né? Mas caso uma coisa muito ruim no mercado acontecesse, caso algo relacionado ao Bitcoin, como por exemplo o hackeamento, né, de uma grande exchange viesse à tona, isso poderia derrubar o preço da criptomoeda, mas de fato os touros estão vindo com tudo e foram derrubando os ursos pelo meio do caminho. De fato, o preço da criptomoeda já vinha sendo comprimido de um bom tempo e depois que rompeu essa faixa com certo volume, né, acabou ali ativando várias ordens programadas em muitas casas de câmbio, então isso acabou elevando o preço da criptomoeda e dando de fato uma certa força para alta. Inclusive o preço do Bitcoin chegou bem próximo dos 70 mil reais aqui no Brasil, e assim, eu digo com muito pouco medo de errar, veremos ali o preço do Bitcoin aqui no Brasil bater o seu recorde. Claro que fora do Brasil ele teria que bater ali os 20 mil e poucos dólares, mas aqui basta que o preço do Bitcoin caminhe um pouco para cima, né, caminhe um pouco mais nesse sentido de alta para que o preço do Bitcoin aqui no Brasil bata o seu recorde. E olha só, eu não acho que isso vai demorar muito não, até porque o preço do Bitcoin já está mostrando ali um certo tipo de descolamento ali no mercado financeiro tradicional, como você pode ver nesse gráfico aqui. Essa linha amarela aqui representa a ação do preço do Bitcoin e essa linha cinza representa aqui a ação do mercado tradicional, representada ali pelo índice S&P 500. Então, de fato, o preço do Bitcoin, que estava bem colado ali com os mercados financeiros tradicionais no início do ano, já está passando a se descolar, e isso vem até comprovando aquilo que eu já disse em outros vídeos. O preço do Bitcoin pode manter ali uma certa correlação com o mercado financeiro tradicional e com o ouro em determinados momentos, mas que na maioria dos casos o preço do Bitcoin tende a performar de forma única, tá? Então não há ali nenhum tipo de sinergia completa. Então não há ali nenhum tipo de correlação direta a todo momento ali com. Então não há. Continuando. Então, segundo a minha tese, segundo a minha reflexão, não há ali nenhum tipo de correlação direta a todo momento entre esses três ativos. Eu acho que são ativos de diferentes classes ali que tendem a performar de uma maneira individual na maior parte do tempo, tá? Enfim, de fato ali a maioria das pessoas estão entusiasmadas, e só deixando muito bem claro aqui para você que pretende, né, comprar criptomoeda, esse vídeo aqui não é um conselho de investimento, você compra ou vende ali mediante sua análise, tá? Seja a sua análise técnica ou fundamentalista, mas lembrando que você é o responsável pelas suas ações. Aqui não estamos dando nenhum tipo de conselho de investimento, seja de compra ou de venda. Há a possibilidade do preço do Bitcoin continuar essa alta, então podemos ver ali até uma alta para patamares superiores, mas digamos assim, o que vai determinar ali o final da alta é de fato o tempo. Afinal, o preço do Bitcoin já está começando a ficar um pouco esticado, já está um pouco acima das ferramentas ali que balizam uma decisão mais acertada, então se você fosse ali, né, contar com uma certa alta, seria ali para segundos ou terceiros alvos para aqueles que entraram antes do preço bater os 12 mil dólares, tá? Pelo menos tendo em vista aqui a minha maneira, o meu método de operação. Mas pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, tá? Se você gostou, peço novamente o seu like e o seu compartilhamento, e nos vemos na próxima.